Lucas Oliveira, no grupo Calvinistas, ele me fez a pergunta: qual a forma de governo eclesiástico está à luz das Escrituras, bispo, assembleia de presbíteros e anciões? E aí o Tiago Fialo me marcou falando que ia a responder, que eu poderia responder, e eu decidi tomar esse desafio para responder. Então, a questão interessante sobre o tema de qual é o governo eclesiástico que nos encontramos na Bíblia, é que para começar a compreender, a Bíblia em si não define qual deveria ser o modelo adoptado, qual deveria ser o modelo adoptado na igreja do Novo Testamento. A igreja começa de uma forma bem orgânica. De feito, no início, o governo da igreja é somente feito pelos 12 apóstolos, juntamente com os 120 discípulos que estão no aposento alto. Logo, nós veremos que a igreja vai crescendo, não? Como veremos no avivamento que acontece no dia de Pentecostés, e mais tarde nós vemos que a igreja começa a desenvolver outras ordens sagradas, como os diáconos e como os diáconos e posteriormente presbíteros, não? Eles vão abrindo congregações, igrejas nas cidades. E aí nós vemos uma mudança de que vão colocando diáconos e presbíteros. E aqui temos várias questões que temos que compreender basicamente, ao meu ver. E você pode discordar comigo. Primeiro, ao meu ver, existe uma questão fundamental. Primeiro, quando nós lemos a igreja em Coríntios, a primeira ideia que nós temos da igreja em Coríntios é a experiência que nós temos da igreja. O que significa isso? Nós, toda a maioria de nós, formamos parte, somos membros de uma igreja local com um endereço particular. Eu não estou criticando isso, estou falando um fato, não? Hoje em dia todo mundo tem endereços, não? O que significa? Quando nós lemos a igreja em Corinto, nós pensamos que funcionava da mesma forma, desse jeito. Não, não era da mesma forma. A igreja primitiva, como mostra a arqueologia, os lugares de culto, como muito, conseguia reunir 30 ou 50 pessoas em um lugar determinado. E como funcionava isso? Bem, eles seguiam o modelo de sinagogas, que era uma questão bem simples, eles já estavam acostumados no modelo de sinagogas, onde começa desta forma: eu tenho uma casa, eu separo um quarto dessa casa, um quarto grande dessa casa, e esse quarto dessa casa eu começo a decorar, a organizar para uma função sagrada. As sinagogas começam desse jeito no tempo do Antigo Testamento, ou no tempo de quando os judeus são dispersos pelas nações. Muito bem. A igreja primitiva faz a mesma coisa. Quando ele fala na igreja em Corinto, não está falando que tem só uma igreja, no sentido de uma igreja local. Possivelmente seriam uma série de igrejas que juntas formaram a igreja em Coríntios. E isso é importante nos compreender. Por quê? Porque quando a igreja em Coríntios fala que tem um conselho de presbíteros, está falando que todas as igrejas, todas as congregações que formam a igreja em Coríntios, têm toda uma série de presbíteros. Isso é verdade. Isso é absolutamente verdade. A outra questão que nós temos que entender é que em nenhum momento vemos uma igreja independente uma da outra. As igrejas são autônomas, têm autonomia de agir, mas não são independentes. Por quê? Olha, vejamos o Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos, juntamente com os presbíteros, se reúnem para tomar decisões que serão decisões que todas as igrejas têm que obedecer. Portanto, não são independentes. Uma igreja local ela não está separada do resto de igrejas independentes. A terceira questão que eu vejo muito claramente no Novo Testamento é que nós vemos uma liderança, uma ordem sagrada, que eu vou utilizar essa linguagem, porque para mim define mais claramente que a palavra ministério. Porque cada um entende a palavra ministério de uma forma diferente, cada um entende a palavra ofício de uma forma diferente. A palavra ordens sagradas, elas são mais fáceis e mais definitivas do que estou tentando falar. Os apóstolos, eles têm autoridade sobre uma série de igrejas locais. Eu não estou entrando na questão das questões únicas dos apóstolos. São questões que nós vemos hoje em dia. Por exemplo, é interessante que muitas pessoas falam, não, apóstolos acabaram. Certo, eu concordo. A ideia de que existem apóstolos e profetas como ordens sagradas nos dias de hoje, eu discordo. Não existem. Não existem apóstolos e profetas como o novo movimento apostólico intenta ensinar. Eu discordo absolutamente. Os apóstolos eram os 12 mais Paulo.
Alguns teólogos podem falar, incluem Barnabás e outros, evidentemente, entre os apóstolos iniciais. Contudo, com a primeira geração de apóstolos e Paulo mortos, a igreja fica sem apóstolos mais. Mas há algumas questões que os apóstolos fazem que a igreja ainda precisa fazer. E isso eu concordo com a igreja, com a patrística e a igreja primitiva. Pouco a pouco, os próprios presbíteros escolhem entre os presbíteros e separam entre os presbíteros uma pessoa que será chamada de bispo. E esse bispo cumpre a função de supervisar as igrejas, numa igreja local somente que é supervisada pelo conselho de presbíteros, ou pelos presbíteros, mas o bispo vai supervisar uma região em área. Ele atua como presbítero na igreja local. Um bispo na igreja local, ele atua realmente como presbítero. Mas na área, como bispo, ele que faz? Ele é responsável da unidade visível da igreja. Ele é responsável de manter e ter certeza que os presbíteros estão ensinando a sã doutrina, como vemos na carta de Paulo a Timoteo e a Tito. Ele é responsável de nomear presbítero, como Tito, que é um presbítero separado também para ser bispo, recebe a ordem de Paulo de nomear, ou seja, de ordenar, porque a palavra grega seria a palavra ordenar, presbíteros para cada uma das igrejas em Creta, não? Então nós vemos que existe uma ordem sagrada que vai além do conselho de presbíteros. Por isso eu discordo, ou devo discordar, com o congregacionalismo, onde eles falam que todo mundo reunido na Assembleia toma decisões. Nós vemos que isso nem sempre é assim. O Concílio de Jerusalém é a prova fehaciente de que as tomas de decisões não são sempre as congregações locais que tomam todas. Não existe essa independência total de uma igreja local com a outra. Existe autonomia, uma autonomia muito grande, mas não independência total. A igreja de Cristo não pode existir somente na igreja local. A igreja de Cristo é universal. Por isso o termo que será utilizado na catolicidade, na patrística, que é a catolicidade da igreja. Por isso, os credos cristãos mais primitivos falam da igreja una, santa, católica e apostólica. São 4 características que a igreja precisa ter. E não esqueçamos que os reformadores protestantes, os reformadores do século XVI e XVII, eles reafirmam os credos e colocam os credos nos diferentes catecismos. Qualquer catecismo que você lê, que você prefira, vai encontrar que os credos aparecem como a fé fundamental. Então, o que significa isso? Você não pode ser uma igreja independente sem estar conectado a nenhuma outra igreja. Isso não é o padrão que eu vejo. Não vejo no Novo Testamento. Não vejo. Utilizar o exemplo das 7 igrejas de Apocalipse para falar que as igrejas eram independentes umas das outras, não é um caso muito bom fazer. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo está escrevendo as 7 igrejas, o que significa que o apóstolo... Ai, desculpe, sempre estou falando que o apóstolo Paulo quando é o apóstolo João. Não sei porquê, na minha cabeça sempre estou falando de Apocalipse e termino falando de Paulo. O apóstolo João, ele escreve as 7 igrejas no livro do Apocalipse, o que mostra que tem uma autoridade de supervisão sobre essas 7 igrejas. Portanto, nós vemos que o apóstolo João tem um poder, uma autoridade sobre essas 7 igrejas, certo? Portanto, eu não consigo compreender o congregacionalismo por esse espírito de independência. O próprio congregacionalismo, por exemplo, nas igrejas batistas, acabaram criando convenções. E as convenções têm poder de excomunhão das igrejas. Portanto, eles mesmos têm adoptado um sistema muito semelhante. Nas questões administrativas, têm adotado um sistema presidencialista, o qual é mais poderoso que o sistema episcopal histórico, não? Ele se assemelha a um presidencialismo que é capaz administrativamente de desligar uma igreja, ele se parece muito ao poder que tem o papado. Então, nós vemos algumas incoerências aí. O presbiterianismo ele tem questões muito importantes, que eu acho fundamentais, que o anglicanismo também adotou, que é a importância do sínodo, o concílio, porque são utilizados nomes diferentes para a mesma coisa, não? Essa aqui era a assembleia, no qual tem delegados representantes das igrejas locais, juntamente com as ordens sagradas, não? O que na presbiterianismo se fala de pastores e presbíteros,
Na igreja anglicana falamos de bispos, presbíteros e diáconos, juntamente com os representantes das igrejas locais. E eles, juntamente, sobre a orientação do Espírito Santo, tomam decisões. Isso acontece no anglicanismo. O anglicanismo, o bispo não toma todas as decisões. Essa ideia, você está falando da Igreja Católica Romana, porque a Igreja Ortodoxa, a Igreja Mar Thomas, a Igreja Reformada Húngara, as igrejas luteranas que têm bispos, o próprio anglicanismo, nenhuma delas, o bispo tem esse poder autotar. Todos eles têm concílios, têm sínodos, têm assembleias, portanto, existe esse método. Por quê? Porque nós seguimos o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém é fundamental. O método, a meu ver, o erro do presbiterianismo se encontra que ele não tem criado, quando eles negam que os apóstolos sejam para hoje, que eu concordo, eles não conseguem ver que essa figura de supervisão sobre uma região, porque eu concordo com eles, os presbíteros são bispos localmente. Ou seja, o Conselho de Presbíteros, o presbitério, ele tem uma função de supervisão na igreja local. Eu concordo absolutamente com eles, com isso. O que eu não consigo ver é nenhuma base bíblica para quando os apóstolos desaparecem, que não tenha alguém na ordem sagrada que continua esse ministério. Eles vão falar que a Bíblia não fala sobre isso. Mas, irmão, se os apóstolos escreveram o Novo Testamento, essa função somente foi necessária uma vez que os apóstolos estavam mortos, é impossível que a Bíblia fale sobre isso. É impossível. Porque nós estamos entrando em uma situação impossível, que é, você precisa ter os apóstolos mortos para ter alguém que continue esse trabalho. Mas os apóstolos são os autores do Novo Testamento. Portanto, é impossível que o Novo Testamento mostre já isso, certo? É impossível. O que nós já vemos em Timoteo e Tito são presbíteros que começam a atuar com uma função diferente. Ela não está totalmente desenvolvida, ela está ainda na forma orgânica, iniciando esse processo, não? Em Timoteo e Tito. Mas em Timoteo e Tito já vemos que eles são chamados de presbíteros e são chamados de bispos. Por quê? Porque um bispo sempre será um presbítero. Eu sou bispo da Igreja Anglicana Reformada. Mas eu também sou presbítero. O fato de que eu seja bispo não significa que eu não deixe de ser presbítero. De fato, eu sou ordenado presbítero. Mas eu sou eleito e consagrado bispo. O que mostra que eu vou continuar sendo sempre presbítero. Eu atuo como pastor em uma igreja local. Portanto, eu atuo como presbítero na igreja local. Mas na igreja anglicana reformada, não? Na igreja particular, como se utiliza no termo teológico, eu sou um bispo e tenho algumas funções, como receber, quando um membro faz profissão de fé, eu recebo eles através da confirmação e oro por eles. Também sou responsável de ordenações, sou o símbolo da unidade da igreja, na igreja local, na igreja particular, e tenho que cuidar que essa doutrina permaneça na igreja. Essa função, Timoteo e Tito foram ordenados por Paulo. É interessante que todas as igrejas que foram plantadas e estabelecidas pelos apóstolos, desde a Índia, com a igreja Mar Thomas, hasta a igreja copta no Egito e a igreja de Etiópia, todas as igrejas que são primitivas, que têm suas raízes na igreja primitiva, todas têm governo episcopal. Não existe na história nenhum hasta o século XVI. Pensemos. Por 16 séculos, a igreja foi governada por sistemas episcopais que tinham concílios. Esse foi o modo. Eram concílios, onde os presbíteros tinham uma função fundamental, e entre os presbíteros escolhiam bispos. Isso é tanto na igreja ortodoxa, como por muitos séculos na igreja católica romana, mas eles mudaram depois, com o papado, e usando o que nós chamamos um episcopado monárquico, onde os bispos viram verdadeiros príncipes com autoridade absoluta, mas esse não é o seu modelo tampouco. Agora, se nós vemos todas as igrejas, a Igreja Apostólica Armênia, a Igreja Apostólica Armênia é a primeira igreja que vai ser a igreja oficial de um país. A Armênia é o primeiro país cristão do mundo. Você vai a todas as igrejas, a Igreja Síria, a Igreja Copta, e todas as igrejas têm governo episcopal. Portanto, o que significa? Na igreja é muito difícil encontrar duas pessoas que concordem. Em todo, em absolutamente todo. E é curioso que todas as igrejas que foram plantadas, estabelecidas pelos apóstolos no primeiro século, e pelos sucessores históricos dos apóstolos,
todos os seres adoptaram um sistema episcopal. E é mais, todos os seres consideram que as ordens sagradas sejam bispos, presbíteros e diáconos. Então, por isso é que eu concordo. Você fala, mas e a Bíblia? Irmão, a Bíblia não tem um sistema definido. Porque para você seguir um modelo do Novo Testamento, você vai ter que precisar apóstolos, presbíteros e diáconos. Você vai precisar disso. E é evidente que o apostolado, os apóstolos, finalizaram. Por isso, nós acreditamos que quem sucede os apóstolos é uma pessoa, um homem, que é separado entre os presbíteros para ocupar a função de bispo. E a palavra bispo significa supervisor sobre uma região. Supervisão significa bispo. Mas a função do bispo é supervisar sobre uma região maior, enquanto os presbíteros supervisam sobre uma região, sobre uma igreja local. Então, o bispo supervisa uma região maior, como pode ser o estado de São Paulo, enquanto os presbíteros supervisam a igreja que está na cidade, como por exemplo, na minha cidade seria Pindamonhangaba. Nesse sentido, os presbíteros são bispos? Claro que são bispos, porque eles supervisam a igreja em Pindamonhangaba. Mas o bispo também é bispo sobre o estado de São Paulo. Não sei se isso vai ajudar ou não vai ajudar. Possivelmente discordam comigo, o qual eu aceito perfeitamente. Mas agora você vai conseguir entender um pouco mais porque o nosso governo é do estilo que é. E também vai ajudar a entender que quando nós falamos de bispos, a maioria de pessoas pensam no episcopado monárquico. A única igreja que tem um episcopado monárquico são, geralmente, igrejas pentecostais, a Igreja Católica Romana ou igrejas neopentecostais, que têm um sistema fortemente monárquico. Mas o resto, ainda que nós usemos a palavra, às vezes, de bispo, que usam a palavra de pastor-presidente ou outra palavra que utilizam. E é interessante que quando nós analisamos todas essas igrejas, ao final, eles adoptam sistemas onde tem que ter alguma área de supervisão administrativa, além do presbitério. Ainda que as decisões, talvez, teológicas e litúrgicas estejam no índole local ou no índole regional ou conciliar, o fato é que sempre existe algum tipo de estrutura que ocupa o lugar ou algumas funções que realizaram os apóstolos, como por exemplo pode ser administrativa, certo? Bem, Deus te abençoe. Por favor, comenta este vídeo. Este vídeo foi feito para responder as perguntas que tinha Lucas Oliveira. Então, eu vou tentar marcar ele aqui para poder ver esse vídeo. E vocês comentam aí qualquer coisa. Deus abençoe.